está no Marcos 16. Vamos ler 10 versículos. Agora eu queria lhe fazer um pedido. É que você que tem a Bíblia, não feche a Bíblia não. Mantenha aberta aí Marcos 16, até porque é bom para você acompanhar o raciocínio, a história, né? A mensagem. Os irmãos acharam? Digam amém. Diz assim: e passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não está aqui, eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por tua bondade, por tua palavra que acabamos de ler. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, nos abençoa, pois assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muitas das vezes, irmãos, nos embates e nas dificuldades que enfrentamos na nossa vida, essas situações servem para nos lançarem num verdadeiro estado de letargia. Literalmente, a pessoa passa a ter aquele sono existencial, aquela falta de ânimo, aquela falta de lucidez, muitas das vezes, nas situações que nós estamos enfrentando. E a gente vê aqui que muitas das vezes esses sentimentos perturbadores tiram de nós a real compreensão daquilo que está nos acontecendo, que acontece ao nosso redor. Estes versículos que nós acabamos de ler, esse texto, mostra claramente isso que acabei de falar para vocês, que muitas das vezes a perturbação inibe a nossa compreensão, a nossa maneira de ver a realidade que está ocorrendo bem do nosso lado. E é exatamente isso que acontece com essas mulheres que vão ao sepulcro de Jesus no dia da ressurreição. E eu queria ver com vocês algumas coisas sobre isso. Talvez você esteja exatamente vivendo o que essas mulheres viveram. Você está sendo afligido, está passando por dificuldades e sentimentos perturbadores têm tomado
a sua mente, tem embaraçado a sua visão, e às vezes você está fazendo de um copo d'água uma tempestade, você está criando um monstro que não existe, você está sofrendo por uma causa que não era para você estar sofrendo, porque muitas das vezes é isso que acontece. Sentimentos perturbadores inibem a nossa compreensão. Então, eu quero primeiro considerar aqui o estado em que encontravam-se aquelas mulheres. Vamos fazer a primeira consideração. A primeira consideração é uma que nós não podemos ignorar. O que foi que aconteceu? A morte de Jesus. A morte de Jesus foi um golpe duríssimo para aquelas mulheres. Irmão, foi um golpe muito duro, foi fatal para aquelas mulheres. O fato de Jesus ter morrido foi extremamente duro, foi um choque. Foi uma violência, tanto para o psicológico, como para o emocional daquelas mulheres. Então, olha bem, elas estão ali, elas fazem parte do grupo que crê em Jesus. Então, elas verem Jesus curar todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. Ela vê Jesus operar milagres e coisas maravilhosas e grandes maravilhas. Depois, elas veem que não há treva, não há demônio, não há perturbação maligna, não há legião, não há casta, não há príncipe das trevas que resista à presença de Jesus ou que possa ficar diante da sua ordem de sair. Jesus é superior às trevas, aos demônios. Elas veem isso. Depois elas se deparam com um caso extremamente fantástico e inexplicável. É que Jesus vai a Naim e ressuscita um rapaz que já estava indo em caminho do cemitério. É que Jesus entra na casa de Jairo e tem uma menina de 12 anos morta no seu quarto, em cima de uma cama, e Jesus repreende a morte, aquela menina volta também à vida. É que Lázaro morre e já tem 4 dias, ele é um defunto de 4 dias, já num estado de decomposição, mas Jesus dá uma ordem e Lázaro volta à vida. Então elas colocam em Jesus toda a confiança, toda a esperança, todo o sonho, toda a expectativa. Elas colocam ali na pessoa bendita de Jesus. Ali está toda a esperança delas. Agora elas se deparam com a realidade dura e elas nada podem fazer. Jesus morreu, Jesus está morto. Pensa no choque dessas mulheres, pensa na situação, irmão. Falar hoje aqui sabendo do resultado é muito fácil, mas viver essa realidade é muito contundente, é muito perturbador, traz uma insegurança terrível, tremenda para elas. Então tudo que elas acreditavam caiu de água abaixo. A casa emocional delas estava totalmente desarrumada, estava uma bagunça os pensamentos e os sentimentos daquelas mulheres. Estava tudo desarrumado. Tudo que elas criam deu em nada. Olha que frustração. Tudo que elas acreditavam deu em nada. Aquele que vencia a morte, aquele que vencia as doenças, aquele que expulsava os demônios, aquele que dominava a natureza, agora está morto. O fato é que naquela manhã elas saíram em direção ao cemitério. O fato é que naquela manhã elas saem e foram para levar perfume para o corpo de um defunto. Agora eu quero fazer uma outra consideração aqui. A segunda consideração é que mesmo que aquelas mulheres, ouça isso, naquele momento, elas não estivessem entendendo realmente o que estava acontecendo, Deus estava, olhe bem, naquele momento que elas saem
em direção ao cemitério, ao sepulcro, não estão entendendo nada. Mesmo naquele momento de profunda confusão, de naufrágio propriamente dito da fé, da esperança ter sido liquidada, das expectativas caírem por terra, mesmo naquele momento de crise, de transe, Deus, olha isso, Deus estava proporcionando a elas a bênção de serem as primeiras testemunhas do maior acontecimento de todos os tempos, a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Eu posso crer em Deus nas tempestades da minha vida. Levante a mão e dê glória a Deus. Eu posso acreditar em Deus ainda que tudo pareça liquidado, ainda que tudo pareça destruído, ainda que o muro caia, ainda que as portas da cidade sejam arrombadas e arrebentadas, ainda que o incêndio seja cruel, eu posso esperar em Deus, porque Deus é Deus que reverte toda e qualquer situação. Aleluia! Então ouça uma coisa, você que entrou aqui, presta atenção nisso, confie em Deus. Acredite em Deus, confie em Deus, mesmo diante das maiores perdas, mesmo diante das maiores catástrofes que você possa enfrentar, acredite, se você serve a Deus, Deus não está anulado, Deus não está escondido, Deus não está excluído da sua vida. A alta e poderosa mão de Deus há de nos guiar a um porto seguro. Deus tem resposta de salvação para aquele que crê. Quantos dizem amém? Agora, pastor, por que o senhor está falando que essas mulheres estavam perturbadas? Porque você vê no texto os traços da perturbação. E talvez, eu vou deixar isso aqui mais claro para você, porque talvez você diga, ai meu Deus, eu estou numa angústia e eu acho que há alguma coisa aí que estão coincidindo comigo. Olha bem, as atitudes dessas mulheres. Primeiro você vê uma atitude de inquietação. Toda pessoa que está num transe emocional agudo, há uma inquietação. Onde é que você está vendo isso, pastor? Olha aí o versículo de número 1. Olha o que é que diz. Passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. Agora, preste bem atenção, o corpo foi tratado na sexta-feira. Ele não foi pego e jogado dentro do túmulo. Houve toda uma preparação. Leia os textos sobre a crucificação de Jesus, que não foi feito assim. Houve toda uma preparação. Mas elas queriam ir ungí-lo, elas queriam ungir o corpo, porque o trabalho para elas de sexta-feira não valeu, o trabalho para elas de sexta-feira não estava bom, o trabalho para elas de sexta-feira não estava legal, elas tinham que melhorar aquele trabalho, havia uma inquietação dentro delas, agindo através da perturbação emocional que elas estavam vivendo. Elas precisavam de dar uma resposta, elas precisavam de fazer alguma coisa, elas não podiam acreditar que tudo que foi feito sexta-feira foi suficiente, elas tinham que fazer alguma coisa a mais. Então elas estavam inquietas, elas estavam pedindo que o sábado tivesse encerrado, porque elas tinham que fazer alguma coisa, e geralmente quando nós estamos debaixo de um transe agudo emocional, há uma inquietação, e talvez você entrou aqui, você está vivendo momentos de inquietações na tua vida, e você diz, o que é que está acontecendo? E você se sente inquieto. Eu tenho uma palavra de Deus para você, acalma o teu espírito, calma, acalma aí, acalma o teu emocional, acalma. A paz de Deus que vem através de Jesus Cristo excede a todo o nosso entendimento. E essa paz está aqui, porque o príncipe da paz está presente.
está presente, aquieta-te. Elas tinham que fazer alguma coisa. Elas não podiam concordar que o que foi feito sexta-feira estava bem, estava legal. Elas tinham que fazer algo. Uma outra coisa que a gente vê é a ansiedade. Como a ansiedade estava tomando conta daquelas mulheres. Olha o que é que diz o versículo 2. Olha aí na tua Bíblia. Diz assim: e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Eu vejo aqui, irmãos, aquela agonia da alma ansiosa. A alma ansiosa acha que tudo está parado. A alma ansiosa, ela traz uma aflição que acha que nada está se resolvendo. A pessoa ansiosa acha que nada está tendo sequência, que as coisas não estão se movimentando. A pessoa debaixo de uma ansiedade acha que o mundo está em câmera lenta e parece que a hora não chega, o dia não chega, a resposta não chega, o socorro não chega, a bênção não chega, a luz não chega, Deus não chega, Jesus não chega, nada chega. Parece que tudo está numa estrada longa e demorada, está numa distância que não se pode alcançar. Aquieta a tua ansiedade. Aquieta a tua ansiedade nessa noite. Aleluia! Você que crê em Deus, acalma o teu coração, como diz aquele hino. Acalma o teu coração, aquieta a tua ansiedade. Elas estavam ansiosas. Mateus diz que foi no despontar do dia. Lucas diz que foi de madrugada. João diz que ainda estava tudo escuro quando elas saíram para o túmulo. Elas não aguentaram esperar o dia realmente nascer. Elas saíram pela madrugada. E não pense que é a rua pavimentada com luz nas lâmpadas. Não. Saíram talvez com um candeeiro, saíram andando por aquelas estradas escuras. Mas elas tinham que chegar, porque a ansiedade era grande. Deus está vendo a tua ansiedade. Essa palavra de Deus é para você nessa noite. Eu creio, eu vou pedir ao Espírito Santo que coloque a mão no teu coração nessa hora. O Espírito Santo coloque a mão no teu coração. Aleluia. Te acalma. Aleluia. Aquele que é, que era e que há de vir está presente. Aleluia. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele sabe o começo e o fim de todas as coisas. Tudo está na mão dele. Tudo é por ele e para ele. Aleluia. Te acalma aí. Não pense que tudo está demorando. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que tudo tem o seu tempo. Aleluia! Aguarde o tempo de Deus para a sua vida. É melhor viver no tempo de Deus do que no tempo da nossa pressa, da nossa ansiedade. Porque é em Deus e por Ele e nele que está a vitória real da nossa vida. E não pense que Deus demora. Deus chega na hora exata. Aleluia. Elas não podiam esperar o dia realmente se tornar dia. Elas saíram com tudo escuro, João diz, no nascer do sol, no despontar do dia, porque havia ansiedade. Uma outra coisa que a gente vê, isso acontece quando a pessoa está debaixo, não é, de uma situação emocional aguda, as decisões precipitadas. E a gente vê isso no texto. Olha o versículo 3. Olha o que é que diz o versículo 3. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Ora, elas sabiam, irmão, aquela pedra era uma pedra enorme. Mas elas só se deram conta da situação no caminho. Elas só se deram conta da situação quando estavam no caminho. Tomaram a decisão de sair de madrugada, precipitadamente, mas só deram conta da situação no caminho. Decisões precipitadas. A pessoa só se dá conta
depois que dá o primeiro passo. A pessoa só se dá conta que não devia fazer aquele negócio depois que está dentro dele. A pessoa só se dá conta que não devia entrar naquele lugar depois que está dentro. Fazer depois que faz. Situações que levam as pessoas a tomarem decisões precipitadas. Não tome decisão debaixo de uma situação emocional aguda. No caminho é que elas lembraram que a pedra era grande. É no caminho que elas olham a situação. É claro que mesmo aquelas mulheres unindo a força delas três, a reunião daquela força das três, não era suficiente para mover aquela pedra. Era uma pedra enorme. No versículo 4 do mesmo capítulo aqui, 16, veja lá no final, diz assim: e era ela muito grande. Elas não tinham força física para mover, mas tomaram uma situação, tomaram uma decisão precipitada. Aí só vê que se precipitou quando estão no caminho. Talvez essa noite aqui, Deus está falando para alguém: deixa eu falar primeiro antes de você agir. Não age para depois me pedir alguma coisa para eu falar. Espera eu falar primeiro. Espera eu dizer primeiro. Espera eu apontar primeiro. Espera eu mostrar primeiro. Espera eu falar para você primeiro, antes de você pegar o caminho. Aleluia. Porque no caminho é que elas se dão conta que são três mulheres, que a pedra é grande, que elas não têm capacidade física para mover a pedra. Então seria inútil, chega lá, pedra na porta, o sepulcro fechado, seria uma viagem inútil, um empreendimento inútil, um esforço inútil, uma caminhada inútil. E tem muita gente fazendo empreendimentos inúteis, caminhadas inúteis, esforços inúteis, porque tomam decisões precipitadas. Só vê as consequências quando estão no caminho. Mas essa noite, aquele que nos guia mansamente às águas tranquilas está aqui. Você está diante dele, aleluia. Porque é você nessa noite que está dizendo: eu preciso de uma direção. Não curva a sua cabeça nesse momento sagrado, em que a palavra de Deus está sendo ministrada, e você não diz: ó Deus, vem em direção a mim, a minha alma precisa de ti, Senhor, vem e me dá, Deus, uma direção. Eu preciso de ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ter ciência da tua fala, aleluia. Eu quero ouvir qual é a tua palavra para mim, porque ela é lâmpada para os meus pés e ela é luz para o meu caminho, aleluia. Aleluia. Inquietação, ansiedade e decisões precipitadas. Agora, veja bem, isso nos mostra que as aflições que nós enfrentamos podem nos levar, nos arrastar a um quadro de perturbação, e que a gente esteja exatamente agindo como aquelas mulheres. Inquietação, ansiedade, a pessoa ansiosa, precipitando coisas, ou então tomando decisões erradas. Mas para você que está inquieto, aleluia, aquele que carrega os nossos fardos está aqui, aleluia. E escute o que é que ele diz em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Irmão querido, joga essa inquietação em Jesus, joga esse fardo. Está pesado minha irmã, está pesado meu irmão. É Cristo, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor. Fale com Ele nessa noite: Senhor, vem, carrega o meu fardo, aleluia.
Talvez você diga, pastor, na verdade eu estou numa ansiedade tremenda. Eu estou aqui, mas eu estou ansioso. Eu estou aqui, mas eu estou ansioso, eu não sei. Olha, amanhã é isso, ou é depois de amanhã. Pastor, estou tomado. Ouça o que Deus tem para lhe dizer. 1 Pedro 5:7, ouça essa palavra. Guarde essa palavra no seu coração, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia! Lança sobre ele. Transfira para ele. Faça isso pela fé no seu nome. Transfira para ele essa ansiedade. Um minutinho só, irmãos. Olha aqui, minha filha, você que falou como é que vai resolver essa questão da sua vida. Ouça. Lance sobre ele. Ele vai botar tudo no lugar. Ouça, vou repetir. Olha aqui, minha filha. Você que falou com Deus agora, como é que vai resolver essa questão da sua vida? Lance sobre ele. Lance sobre ele. Ele vai botar tudo no lugar. Voltando aqui, irmãos. Então, ansiedade. Mas também a precipitação. Talvez você esteja, Deus, o que é que eu faço? Escute Deus. O que é que eu faço? Deixe Deus entrar aí no negócio. O que é que eu faço? Deixe Deus participar dessa questão. O que é que eu faço? Traga o divino para o humano. Espere nele. Ele promete, é dele. É ele que tem as respostas. Provérbio, capítulo 16:1 diz: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Quantos sabem disso? Levante a mão e dê glória a Deus. Aleluia. Espere nele. Confie nele. Aleluia. Agora, uma outra coisa que eu quero abordar com vocês aqui é: não permita que a perturbação interfira na sua compreensão. Aí você vai dizer, como? Eu vou te mostrar no texto. Veja como é que a perturbação interferiu na compreensão daquelas mulheres, irmão. E muitas das vezes é isso que acontece. A perturbação vem e impede, inibe a nossa compreensão. A pessoa age completamente alienada da realidade. A pessoa fica alienada do que está acontecendo. Cria um mundo fictício, irreal, que não existe. E elas criaram ali, naquela cultura de morte, de perda, que elas totalmente se alienaram da realidade, não obstante as coisas estivessem patentes diante dos olhos dela, acontecendo diante dos olhos dela, e elas sem entenderem o que estava acontecendo. E isso muitas das vezes acontece. Querido, às vezes Deus tem abençoado a tua vida de uma maneira graciosa. Às vezes Deus tem abençoado a tua vida de uma maneira gloriosa. Às vezes Deus tem amparado a tua vida de uma maneira tão fantástica, mas você não enxerga. Tudo que você faz é reclamar, é murmurar, é achar que Deus não está aí, quando Deus está te acolhendo e te abençoando de maneira graciosa e poderosa. Você se deixa levar por sentimentos perturbadores. Vamos dar uma olhadinha, ver como é que inibe a compreensão dos fatos. Versículo 4. Quando elas chegaram lá, que olharam, a pedra estava removida. Olha o que é que diz. E olhando, viram que já a pedra estava revolvida. E era ela muito grande. Elas vieram pelo caminho com esse fardo. Vieram pelo caminho com essa perturbação. Quem é que vai resolver? Como é que nós vamos resolver? Quem é que vai tirar? Como é que a gente vai fazer? E quando chega lá que tiver aquela pedra, quando elas chegam lá, a pedra está tirada.
Agora ouça bem o que eu vou te dizer. Olhe o texto. Quem diz que a pedra era muito grande é elas que chegam a essa verdade. A pedra era muito grande. Elas viram o tamanho da pedra, mas não viram o tamanho da bênção da pedra estar removida. Elas viram que a pedra era grande, mas não viram que alguém removeu aquela pedra grande. E às vezes é isso, a pessoa sai, isso não é. E às vezes Deus abençoa, a pessoa vê o tamanho da dificuldade, mas não vê o tamanho da vitória. Às vezes a vitória chega e você não sabe entender, agradecer e compreender a vitória de Deus na tua vida. Não há uma palavra de agradecimento no texto. Não tem uma palavra de nenhuma delas dizendo: oh Deus, muito obrigado, porque nós chegamos aqui e a pedra não estava mais tapando o sepulcro. Não é uma oração de louvor. Obrigado, Senhor. Quem sabe você está vivendo o melhor de Deus. Deus tem te abençoado. Essa noite eu te convido a você parar, refletir e adorar. A você parar, refletir e agradecer. A você parar, refletir e louvar a Deus. A você glorificar a Deus. Talvez não tenha sido uma pedra grande, mas talvez Deus tirou da tua frente essa semana um pequeno pedregulho. Agradeça a Deus por isso. Exalte o nome do Senhor. Dê glória a Ele por tudo. Irmão, não enxergaram a bênção. Vinham no caminho discutindo como é que iam fazer, como é que iam ter solução para a situação. Aí chega lá, a pedra não está no lugar, não tem uma expressão. Oh Deus, muito obrigado, porque tiraram a pedra. Oh meu irmão, que isso não aconteça conosco. Aleluia. Talvez você não ganhou uma bênção fantástica essa semana. Ou talvez, meu irmão, você recebeu alguma coisa que alguém pode dizer que é pequenino para ele, mas para você é grande. Aleluia. Mas eu te convido essa noite a você adorar a Deus. Adore a Deus pelas bênçãos. Adore a Deus pelas bênçãos. Talvez alguém tenha dito: isto é normal, mas foi a mão de Deus que foi com você. Foi a graça de Deus que foi com você. Foi o Deus que tira a pedra, que removeu aquela pedra para você. Aleluia. Foi Ele que agiu. Aleluia. Enquanto elas vinham pelo caminho, Deus mandou um anjo remover a pedra. Aleluia. E pode ser que nesta noite, para você que é agradecido, para você que crê, para você que acredita, para você que tem fé, para você que escuta a palavra de Deus, a tua pedra esteja sendo removida em nome de Jesus. Nossa, eu fiquei olhando essa tarde isso, fiquei pensando: nossa, caramba, como é que a gente é? A gente vem pelo caminho discutindo as dificuldades são removidas, e a gente não para agradecer, rapaz. Nem lembra que a gente vinha falando sobre isso, elas nem lembram. Porque o sentimento de perturbação inibe a compreensão. Inibe a compreensão. Certamente, se tivessem com a razão certa, chegariam ali e iam dizer: glória a Deus, menina, aconteceu um milagre. O que aconteceu? A pedra foi movida. Houve alguma coisa aqui, quem é que fez isso? Mas não houve questionamento, elas chegaram, olharam. Mas você vê uma outra coisa ainda aqui, difícil de se entender. Porque a compreensão fica mesmo, interfere na compreensão. Olha só o que é que acontece. Quando elas entram no sepulcro, não se deparam com a morte, se deparam com a vida. Elas entram no sepulcro e não vê morte ali, não tem morte, não tem defunto, não tem cheiro de morte, não tem ninguém morto. Mas elas tinham condicionado a sua mente, os seus pensamentos a encontrar um defunto. Não tem pessoas que condicionam na mente
Ele coloca na mente, é isso aqui. E mesmo que ele se depare com a vida e não com a morte, ele não acredita na vida, ele acredita na morte. Porque ele qualificou a sua mente a acreditar na derrota. Ele qualificou a mente a acreditar na impossibilidade. Ele colocou a mente para acreditar no retrocesso, na perda, no fracasso, porque elas entram no túmulo, e o versículo 5 diz que em vez delas verem um corpo estirado lá, um defunto, elas veem um jovem. Tinha um jovem sentado. Olha o texto, está aí no seu texto. Elas veem um jovem vestido de uma roupa branca. Não tinha cheiro de morte, tinha um moço. Tinha um jovem sentado ali. Foi isso que elas enxergaram. Entraram, cadê o corpo? Ele estava sentado, cheio de vida. Havia um jovem sentado ali. Aleluia. Aí no versículo 6, em vez de ter choro, de ter lamento, elas ouviram, foi uma mensagem dos céus. Aquele jovem que era um anjo, começou a dizer para elas, e elas ouviram pela primeira vez, olha isso, pela primeira vez dessa terra, elas ouviram a mensagem que se perpetuou pelos séculos, pelos anos, que está até hoje. Elas ouviram pela primeira vez: a quem buscais? Jesus Nazareno não está aqui, já ressuscitou. Levante a mão e dê glória a Deus. Elas ouviram a maior de todas as mensagens, que Jesus está vivo. Quantos sabem aqui que Ele está vivo? Levante a mão e dê glória a Deus. Foi isso que elas ouviram. Não ouviram um testemunho de morte, ouviram um testemunho de vida. Vida, vida, vida. Jesus ressuscitou, aleluia. Cristo ressuscitou, aleluia. Ele está vivo aí na sua vida, irmãos, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus está vivo aí na sua vida, meu irmão. Ele está vivo aí na sua vida. Glória a Deus, Ele está vivo mesmo na sua vida. Dê glória a Deus, aleluia. A você que não serve a um Deus morto, mas serve ao Deus vivo, levante a mão, adore, proclame que Ele já ressuscitou, aleluia. Agora, olha a compreensão delas como estava afetada. Você sabe o que é compreensão, né? Compreensão, você vai lá no dicionário, é faculdade de perceber o significado de algo. Entender o que está acontecendo. Elas não estavam entendendo. Literalmente não estavam. A compreensão delas estava afetada. Elas não estavam entendendo o que estava acontecendo. E muitas das vezes, irmão, Deus está trabalhando na nossa vida, a gente não vê o milagre, a gente não vê a bênção, a gente não vê que Deus está falando conosco, a gente só enxerga a dificuldade, a luta e aquilo que a gente concebeu na nossa mente. Sabe? É aquilo ali, é isso aqui, ninguém me move. Foi exatamente o que aconteceu com elas. Não tiveram sensibilidade, não compreenderam a bênção da pedra removida. Não houve uma palavra de gratidão. Meu Deus, como é que a pessoa chega lá, a pedra está fora do lugar e a pessoa não se toca. Segundo, não tiveram a sensibilidade espiritual de que estavam falando com um anjo. Não tiveram. Meu Deus. Às vezes Deus vem, Deus toca, Deus fala, Deus adverte, Deus instrui, mas a pessoa não se toca. A pessoa não se toca. A pessoa se torna insensível aos toques de Deus, ao alerta de Deus, ao que Deus está falando. A pessoa não se toca. Elas não se tocaram. Elas viram um moço, um jovem, sentado ali, vestido de branco. Era um anjo, e aquele anjo falou com elas: olha, o que é que vocês vieram buscar aqui?
a Jesus Nazareno, ele já ressuscitou, ele não está aqui. Vai para Galiléia, avisa Pedro, avisa os discípulos que ele ressuscitou, ele está vivo. Ele está vivo e elas com a mente confusa, sem entender o que está acontecendo. E tem muita gente com a mente confusa na igreja. Deus está trabalhando, Deus quer mover a tua vida, Deus quer tocar a tua vida e você sem entender. Entra culto, sai culto, você fica, o que é que está acontecendo? É tudo tão estranho. E o Espírito de Deus está falando a você. Não compreenderam, não compreenderam a bênção da pedra. Não tiveram sensibilidade para saber que estavam falando com o anjo. E não se sentiram confortáveis no lugar da bênção. Meu irmão, o lugar da bênção, ali deixou de ser um lugar de morte, para ser um lugar de vida. Um dos lugares mais sagrados para a nossa fé. O lugar onde Jesus ressuscitou. Mas elas não se sentiram confortáveis. Olha o versículo 8. Diz que elas fugiram do lugar da bênção. Tem muita gente que foge do lugar da bênção. Olha lá o texto. Diz que elas fugiram. Diz que elas tiveram medo. Tem muita gente que tem medo de saber o que Deus quer para a sua vida. Porque muitas das vezes o que Deus quer para a nossa vida não é o que nós queremos para ela. E saíram assombradas. Tem muita gente que parece que é assombração, aquilo que Deus quer realizar. Olha o versículo 8, o que é que diz? Vê lá no texto. Olha o que diz o versículo 8. E saindo elas, apressadamente, fugiram do sepulcro, que estavam possuídas, olha só, possuídas de medo, de temor e assombro. Agora ouça bem, se um anjo aparecesse para você e lhe desse uma ordem, você se calaria? Você desobedeceria? Porque sabe o que foi que elas fizeram? Calaram o bico. Porque a perturbação inibe a compreensão. Talvez essa noite Deus esteja falando diretamente para pessoas aqui. E talvez você se cale na sua grandeza. Você é um personagem grande, não pode entender o que está sendo falado aqui. Talvez você se cale na sua alma. Talvez você não aceite. Mas o que eu quero te dizer como mensageiro de Deus para a sua vida é que Deus quer fazer algo de novo em você. Hoje é domingo, mas hoje pode ser o seu domingo. Aleluia. Talvez você conviva com pessoas que glorificam um Senhor vivo, mas você se arrasta com os seus sentimentos, com as suas perturbações, não é? Que você vive maquiando para mostrar uma coisa que tu não é. Mas que na verdade você está levando perfume para um defunto, não louvores para um que ressuscitou, está vivo e está à direita de Deus, e Ele está aqui, não para receber perfumes, mas para receber o teu louvor, receber a tua adoração nessa noite, aleluia, renovar a tua vida, aleluia. Isso tem acontecido, irmão, de pessoas que estão em fuga, com medo e assombradas. Ali era o lugar da vitória. Deus te trouxe aqui porque aqui é o lugar da tua vitória. Deus não te trouxe aqui, não trouxe nenhum de nós aqui para passar o tempo, ou porque nós não tínhamos mais nada para fazer. Ele nos trouxe aqui porque aqui é o lugar da nossa vitória, aqui é o lugar da bênção. Aqui Deus quer te abençoar, quer te moldar, quer te ungir, quer te levantar, quer te usar. Eu quero concluir essa palavra aqui
Quero ler o versículo 9. Olha o versículo 9. E Jesus, tendo ressuscitado, na manhã do primeiro dia da semana, apareceu, primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Repita comigo. E Jesus apareceu. Novamente. E Jesus apareceu. E Jesus apareceu. Vem, Jesus, aparece aqui. Levante a mão e diga glória a Deus. Aparece, Jesus. Aparece, Jesus. Jesus apareceu. Vem, Jesus, aparece. Aleluia. Vem, Jesus, te manifesta. Aleluia. Vem, Jesus, te manifesta aqui. E Jesus apareceu. Aleluia. E Jesus apareceu. Vem, Jesus, aparece. Aleluia. Vem, Jesus, vem, Jesus. Vem, Jesus. A nossa alma diz: vem, Jesus, aparece. Aleluia. Eu quero concluir assim. Dizendo que Jesus aparece para socorrer e levar a situação à normalidade. Ele aparece para Maria Madalena e leva a situação de volta à normalidade. Aleluia. Ele quer aparecer à tua vida. Pastor, eu estou vivendo momentos de perturbação. Eu tenho andado numa agitação tremenda. Eu tenho andado com crises de ansiedade. Só Deus sabe. Estou lançando mão de comprimidos. Não consigo dormir. Estou com uma dificuldade enorme. Estado emocional em frangalhos. Jesus aparece. Jesus aparece para socorrer. Jesus aparece para normalizar a sua situação também. Assim como ele estava, como ele está aqui essa noite, para fazer a mesma coisa que fez naquela manhã de domingo, socorrer aquelas vidas que estavam tomadas por um sentimento de perturbação, que estavam psicologicamente afetadas. Assim como ele fez, como ele apareceu na hora exata, no momento certo, e normalizou a situação, como ele tem poder para dissipar toda a decepção, toda a inquietação, toda a ansiedade, todas as ações precipitadas, toda a fuga, todo o medo, todo o temor, todo o pavor. Ele está aqui. Eu creio assim, você acredita? Diga glória a Deus. E eu tenho certeza que Ele não mandou essa palavra à toa. Ele está falando diretamente com você. Deixe que Ele apareça. Jesus apareceu a Maria Madalena. Pastor, mas eu já sou crente. Ela também já tinha sido liberta. Jesus já tinha expulsado 7 demônios dela. Mas ela estava tomada por um sentimento de perturbação que ofuscava uma visão real da situação que ela estava vivendo. Então essa palavra é para você que crê. É para você que está aqui e tem a franqueza, não é? Não é o ensaio, é franqueza. Você tem a franqueza de dizer para Deus: Senhor, eu estou precisando que Tu apareças e trate dessa situação que está me angustiando, que está me sufocando, que está dando um nó na minha alma, que está me tirando a paz, que está me roubando o sono, que está minando as minhas emoções. Eu creio que Tu me trouxesse esta noite à Tua casa para tratar da minha vida, para se aproximar da minha vida, para trazer uma resposta à minha existência. E eu não vou resistir. Eu tenho que resistir ao diabo, mas a Deus não. Eu não vou resistir ao que o Espírito Santo está falando comigo essa noite. Senhor, eu vou. Aparece para mim. Jesus apareceu.
E Ele está aqui nessa noite. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé.